a ideia de ambiente, de meio e de meio ambiente. Porque são três coisas. Não é uma coisa. Por exemplo, ambiente. Ambiente é uma coisa. Meio ambiente é outra. Meio é outra coisa. Não, nós vamos ter chance. Eu estou só falando assim para a gente, que a gente vai diferenciar isso aí, né? Entende? Mas quando a gente diz lá tipos de transmissão de características genéticas, é isso. Por exemplo, existem os alelos letais. Várias características, né, que passam do mesmo jeito. É um padrão. Existe, por exemplo, a polialelia, ou seja, várias características que passam do mesmo jeito. Mas do jeito que passa a polialelia, não passa os alelos letais. Quer dizer, existem vários padrões. Por isso que não dá para saber, quando o indivíduo chega na gente e fala assim, eu tenho um cachorro de pelagem branca, que vai cruzar com um cachorro de pelagem preta, e eu quero saber que cor que é a pelagem dos filhotes. Não dá. Porque você tem que perguntar, que raça é esse cachorro? Se é que o indivíduo sabe, né? Que raça que é o cachorro? Né? Você tem que ir tipo uma tabela, né? Para saber. Isso aqui o preto aqui é dominante, o branco é recessivo, né? Que jeito que é? Que padrão que é? Padrão mendeliano. É padrão não mendeliano, né? Então tem tipo, é como se fosse uma tabela para você olhar. Não é tudo do mesmo jeito. Entende? Mas isso não complica não, gente. Isso explica. Viu? As pessoas às vezes falam assim, você está complicando. Não, a gente está descomplicando. Porque a gente chegou aqui com a ideia de meio, de ambiente, de meio ambiente é a mesma coisa. Não tem a ver com o ambiente. Qual ambiente? Não é? Então, e assim foi muita coisa, né? Chegamos aí com a ideia de operação e cirurgia ser a mesma coisa, patologia e doença a mesma coisa. Enfim, um monte de termos, né, que a gente chegou aqui imaginando que eram sinônimos. Não são sinônimos, são coisas diferentes. Climatério, né? Climatério e trocando menopausa por climatério, climatério com menopausa. Não é mesmo? Natural por fisiológico, um monte de coisa, né? Entendeu? Não é uma complicação, é desfazer o que o povo fez, né? O povo que complicou, para não dizer os médicos. Mas é mesmo, né? Você não pode culpar todos. Aí a gente vai falar da natureza do material genético, a gente fala hoje também, quer dizer, a gente precisa de uma base do que nós já falamos lá para trás em citologia. Por isso que citologia é um requisito. Por quê? Porque aquelas ideias lá de material biológico, que é o DNA, né, material genético, ideias de mitose, meiose, são necessárias. Não que a gente vai falar de fase da meiose, não vai falar de fase da meiose, nem da mitose. Mas é necessário você entender o seguinte, que como é que vem esses genes do pai e da mãe? Como é que eles vêm? Como é que eles passam para a gente? Pelo ar? É pelo ar? Como é que é? Não é? Passa pelo esperma do pai, não é? Que vai passar para a mãe. Não é? E como assim? É tudo que está lá no pai que passa para o filho? Não é tudo, né? É metade, é mais ou menos metade. Por aí vai. Então precisa dessas ideias. Recombinação e mutação, ou seja, por que nós somos levemente diferentes uns dos outros? Por quê? Por causa desse fenômeno, recombinação gênica, né? Então cada um de nós é diferente um do outro, cerca de 0,1% do DNA. Cada um de nós tem 0,1% de DNA diferente um do outro. Esse 0,1 em todo mundo, todo ser humano, não importa onde ele está, ou se ele é da Nova Guiné, africano, se ele é português, isso não importa.
Todo mundo tem uma diferença de 0,1 do seu DNA para outro DNA. E isso nos torna diferente como nós somos. Você fala assim, mas é só essa diferencinha? Ela é pequena quando você pensa em 0,1. Mas quando você para pensar que tem 3 bilhões de pares de base, 0,1 não é tão pouco. É o seguinte, você põe seu dinheiro numa poupança. O juro é 0,1%. Não vou pôr não, é pouco demais. Mas quanto você tem? Tem 3 bilhões de reais. Dá muito dinheiro, não dá? Porque é 0,1%, que é muito pouco, mas de uma quantidade muito grande. 0,1. É, 0,1. Não, é 0,1 mesmo. Então é uma diferença pequena. Mas com a quantidade de base nitrogenada numa molécula de DNA é muito grande, por que é muito grande? Porque são 3 bilhões de pares de base. 3 bilhões. Não é? Como o tamanho é muito grande, dá 1,5 metro em cada célula de DNA. Mais ou menos, a parte tudo aqui é mais ou menos. Né? Na verdade, tudo na vida é mais ou menos. Né? Então, acaba sendo um número grande. Acaba que 0,1 é grande. Por quê? Porque está diante de um número muito grande. 3 bilhões de pares de base. Isso faz com que a gente seja bem diferente um do outro. Se a gente pegar as nossas hemoglobinas aqui, né, provavelmente são todas levemente diferentes. Isso não me torna melhor nem pior, não é nada disso. É igual, por exemplo, o fato de homem ter muito mais neurônio que mulher. Isso não quer dizer que o homem é mais capaz, é mais inteligente, e nem que é menos. Pode até ser, mas se ninguém sabe por enquanto. Não sabe qual é o efeito de ter mais neurônio. Se é um efeito bom ou ruim, ainda não se sabe disso. Certo? E mutação, né? Mutação é um evento muito raro que ocorre na natureza, né? E todos nós somos mutantes. Por exemplo, todo mundo que tem sangue do tipo O é um mutante. E nas Américas, a maioria, 85% do povo tem sangue do tipo O. Então a gente é mutante de diversas maneiras. Por quê? O que é um mutante? É um ser vivo que sofreu uma mutação. Uma mutação nós sofremos rapidamente. Por quê? Como é que eu posso sofrer uma mutação rapidamente, sendo que mutação é um evento raro? É um evento raro, mas um DNA extremamente grande, porque 3 bilhões de pares de base em uma célula. Cada célula tem esse mesmo DNA, então é 3 bilhões vezes 60 trilhões. Então é muita coisa, né? Acredita-se que se você conseguisse pegar o DNA de uma célula, esticar ele, viesse com o DNA de outra célula, esticasse, fosse esticando, você poderia ir lá na Lua e voltar 8 vezes. Eu acho que eu dei bobeira falar desses números, né? Mas eu esforcei. Entendeu? Sabe? É uma coisa assim espantosa, que inclusive precisa de computador para calcular isso. Não tem como usar calculadora, precisa de computador para calcular esses valores. Né? Porque são valores extremamente grandes. Você não calcula isso com, por exemplo, uma calculadora aí, comum, na cabeça, não tem como. Sabe? Variação da estrutura e expressão do genoma, né? Ou seja, aí a gente vai saber o que é genoma, como é que varia e tal. Os mecanismos da evolução, né? Porque a evolução é um problema grave, né? Porque é muito difícil você pegar uma pessoa qualquer, não é porque ela é ignorante, é nova, é velha, não é nada disso. É muito difícil você pegar e convencer alguém em aulas, né, com aulas, que a evolução é um fato. Porque, para falar a verdade para vocês, nem eu também não aprendi isso em sala de aula. Aliás, em sala de aula a gente aprende muito pouco. Né? A gente aprende mesmo quando você pensa assim, poxa, é daqui que eu pago meu aluguel, minha gasolina, é que eu dou comida para minha família, e você passa a aprender.
Sério? Aí você está escrevendo. Aí você tem que se virar, né? Entendeu? Eu também não aprendi evolução em sala de aula. Por quê? Porque não dá, é muito difícil. Então o que a gente faz são tentativas, né? A gente tenta arrumar os melhores argumentos que a gente tem. Mas é uma coisa vagarosa, que depende muito da recepção do lado de lá, né? Se eu já faço assim, quer dizer, não dá, né? Já estou fechado, já não me interesso, né? Então aí não tem como eu entender, né? Tá vendo? Se eu já não me interesso, né? Acabou, não tem como eu entender. Não é mesmo? Eu estou falando eu, né? Por exemplo, você vai explicar a evolução. Aí eu já fico aqui, não me interesso, não me interesso. Você não vai, aí você pode ser o melhor do mundo a explicar que mesmo sendo muito capaz, o tempo é muito curto. Muito interessante. Mas é muito interessante. Mas evolução é um fato que a gente pode presenciar até em pouco tempo. Depende que ser vivo que a gente está usando nas experiências. Né? Depende. A formação de... Essa ideia de formação de raças, né? Isso aqui a gente vai ler um artigo, porque a gente sabe que não existe raça mais, né? Não se considera a espécie humana como mais... Não existe raça na espécie humana, né? Não existe, certo? E aí a gente tem que apelar, pessoal, para umas coisas assim, ó. Hoje eu estava pensando nisso, hoje ou ontem, não sei. Assim, tipo assim, ó, não adianta eu querer fazer uma cirurgia, porque eu não sei. Não é mesmo? Não adianta. Não adianta eu querer fazer, não adianta nem eu querer arrancar uma unha encravada, porque é perigoso, eu não sei, eu não tenho habilidade, não tenho experiência. Não é mesmo? Então por quê? Porque eu não sei. Então, da mesma forma, então não adianta a gente, por exemplo, eu pego aí, você fala assim, a história da enfermagem. Eu não sei nada. Eu lembro, eu sou técnico, eu lembro de falar da mulher chamada Florence Nightingale, sei lá, alguma coisa assim. Vai você ver tudo que eu lembro. Só lembro isso. Você tem lógica? Não lembro mais nada. Isso era uma mulher, não sei se é uma mulher boa, que ia para as guerras, ficava lá tratando dos feridos do povo. Hoje eu poderia confundir ela com a Madre Teresa de Calcutá. Eu não é a área da gente, não é um abuso da minha parte. Não é. Né? Não, disso não lembro. Você pega aí, por exemplo, uma coisa o Denner fala, né? O Denner fala com tanta clareza, para mim é difícil. Por quê? Porque ele é de outra área, então é difícil para eu entender certas coisas que ele sabe bem. Não adianta eu querer temar com ele, porque provavelmente eu vou estar sempre errado. Porque eu estou discutindo uma coisa que ele é que sabe, ele domina, então não adianta eu ficar querendo discutir com ele, porque provavelmente eu vou estar errado. Não dá para apostar em mim. Vai perder o dinheiro, né? Vai perder a aposta. A coisa é assim, então não existe raça. Certo? Não existe raça na espécie humana. Agora, se você pegar os outros animais, você pode falar, meu cachorro é dessa raça, né? Gado bovino é daquela raça, mas em humano não existe, já existiu, já teve esse conceito, né? Hoje não tem mais. Engenharia genética é o quê? É você transformar ser vivo em fábricas, em biofábricas, né? Um grande exemplo que a gente tem no Brasil é a transformação de uma bactéria chamada Escherichia coli em uma fábrica de produzir insulina humana. Que a gente tem que lembrar que, primeiro, para produzir insulina tem que ter pâncreas. Pâncreas é um órgão, ou seja, formado por vários tecidos, várias células. É o pâncreas que produz insulina. Bactéria é um ser unicelular. Tem uma única célula, não tem tecido e nem órgão. Como que bactéria produz insulina? Não produz. Mas através de técnicas de engenharia genética, fez bactéria produzir insulina, tem bactérias que produzem o hormônio do crescimento, que é produzido no fígado, né? Entende? Não é? Quer dizer, isso é o que foi feito através dessas técnicas de engenharia genética.
E a pergunta é, isso tem valor? Puxa vida. O problema é o egoísmo do homem, né? Por exemplo, tem insulina feita por bactéria, mas até hoje o pessoal está comprando insulina de boi e porco. Mesmo? Antigamente, quando você precisava de 1 miligrama de hormônio de crescimento, você precisava de vários defuntos para extrair dos defuntos o hormônio de crescimento. E aquilo era perigoso contaminar a pessoa que ia tomar. Hoje, a bactéria produz o hormônio de crescimento. Mas fala assim, mas é caro por causa da política de má distribuição. A ciência fez, mas aí vem a política de má distribuição e é bem tranquilo. Existe um interesse muito grande em tudo que você vai fazer, de todas as partes. Mas a engenharia genética é um fato. Aqui a gente falou, né, dos padrões de transmissão de características monogênicas. O que é isso? É como que características que dependem de um único gene são passadas de pais para filho. Novamente, eu falei que a característica é passada de pai para filho, mas lembrando vocês que não é a característica, é o gene. É o gene que é passado. É passado sim ou passado não, né? É sim ou não. Pode passar. Se o gene está em mim, não é mesmo? Esse gene pode ir para um dos meus filhos. Ele pode ir, não tem que ir. Pode ir por quê? Porque são 2 cromossomos. Se eu tiver nesse aqui, meu filho herdar esse cromossomo, ele não vai. Mas se eu tiver nesse, meu filho herdar esse cromossomo, ele vai. Então é tipo assim, ó, 50% de chance. Ele herdar ou não. Porque é um gene só. Se é um gene só, ele está em um único cromossomo. Então tá. Daí, se quiser pegar o plano de cima aqui. E aí, nós vamos falar da imunogenética, ou seja, do sistema imunológico, no que se refere à genética, ou seja, aquela genética, digamos assim, boa, diante das doenças, né? Das doenças parasitárias. Eu pego o parasito, mas ele não desenvolve em mim. Eu tenho uma genética que me ajuda a não ficar doente. Seria isso, essa parte. Herança multifatorial é a maioria das características. Obesidade, diabetes, força, estatura, não é? Essas doenças mentais, né? Esquizofrenia, transtorno bipolar, todas elas são doenças multifatorial. O que quer dizer isso? Multifatorial. São doenças que dependem da genética da pessoa, mas também depende de vários fatores do meio ambiente. Então aí a gente fala herança complexa ou herança multifatorial. E a maioria das características nossas são multifatoriais. Não são, por exemplo, monogênicas, né? Não são. Farmacogenética. O que é a farmacogenética? A farmacogenética é uma área do conhecimento, é uma divisão da genética unida à farmacologia, que apareceu por volta de 1950. E o que a farmacogenética pretende? Ela pretende melhorar a dosagem dos medicamentos, descobrir o que tem no DNA, o que eu posso encontrar no DNA das pessoas para saber exatamente qual é a dose de um medicamento que aquela pessoa deve tomar. Ou seja, dar o medicamento para a pessoa de modo personalizado. Você fala assim, mas isso aí não existe. Não existe sim. Não andou muito compensado, mas existe. O exemplo que a gente tem é o Marevan, chamado warfarina sódica, que é um anticoagulante. Nos Estados Unidos, eles dão a dose correta. Por quê? Porque lá o indivíduo chega sangrando, eles pegam o DNA, sequencia, dependendo dos genes, chamados CIPs, os genes chamados CIP, são vários, né?
Você sabe se a pessoa vai tomar 2,5 a 25 miligramas de Marevan. Então, como é que é tomada a decisão? Dependendo dos genes que você tem, um sistema chamado B450, muito comum, muito conhecido na farmacologia, né? É um sistema que degrada as drogas que a gente toma, certo? Então, dependendo dos genes que a pessoa tem, é decidido qual é a dose. Por quê? Você não dá para uma pessoa uma dose que não faz efeito, e nem você dá para a pessoa uma overdose. Entendeu? Agora, isso tem que ser feito com todo medicamento? Não. Porque tem medicamento que já está pronto. Por exemplo, dipirona. É uma gota por quilo de pessoa, por quilo de galinha, por quilo de porco, por quilo de cachorro. Não faz. Se eu tiver um cachorrinho, souber que ele precisa, por exemplo, que ele está com febre, eu vou medir a massa dele, se ele pesar 8 quilos, né? Se tiver lá 8 quilogramas, dá 8 gotas. Se pega uma galinha lá querendo chocar, eu não quero que ela choque, eu vou lá, põe ela numa balança lá, 12 quilos e 12 gotas. Hã? O quê? Eu não falei 12. Essa galinha é a mínima, não pesa 2 quilos. Entendeu? Então isso aí não precisa, porque isso aí já está estipulado. É uma gota por cada quilo de peso. Isso não é peso, é massa. Então, tá vendo? Os erros eles vão expandindo. Né? Bom, biologia molecular, que a gente fala muito em histologia, desenvolvimento inicial do embrião. Quando é que começa a gravidez? Né? Porque para as pessoas a gravidez começa quando o espermatozoide penetra no ovócito. Não é? Não é. Pensa assim, mas não é. Para os médicos existe um óvulo antes do espermatozoide penetrar nele. Para a maioria dos médicos, que também não é. Não é. E aí eu volto àquela velha ideia com vocês. Existe organizações mundiais que controlam a terminologia científica da saúde. O problema é que a grande maioria não conhece isso e mesmo muitos que conhecem não usam. Então aí, usa assim, ó, eu quero dizer, eu vou falar assim, ó, a patologia, diabetes é uma patologia. Eu acho que é bonito, eu ouvi isso de tanta gente, eu vou falar. Entendeu? Mais bonito que eu falar doença, me deixa mais rei da cocada, fica mais chique, né? Distancia mais do corpo comum. Sei lá, ou esse motivo, ou desconhecimento, ou ignorância. Enfim, eu vou errar de qualquer maneira. Né? Isso não quer dizer que a gente não erra, todo mundo erra, mas é crucial saber que existem esses sais. Não é? Principalmente o enfermeiro, gente. Que a única coisa, sem menosprezar, que vocês fazem de legítimo é o quê? Qual é a única coisa que o enfermeiro faz de legítimo? Não estou diminuindo, estou dizendo que é a única. Relatório, velho. Relatório. Relatório não é pouca coisa não, meu. Relatório é que controla a vida do paciente. Não é pouca coisa. Aí você pode ser lá ambíguo, por exemplo. Você pode ser obscuro, por exemplo, no relatório. Não deveria, né? Não deveria. Por que não deveria? Porque você não tem um tribunal para você, né? Não é mesmo? Então, quanto mais claro, mais objetivo, mais consciente dos termos que você está usando, melhor. Por quê? Você fala assim para um indivíduo que está sujeito a você, um técnico. Vai ali e faz essa medicação no paciente. Não é mesmo? Mas aquilo é na sua responsabilidade. Véio. Não é mesmo? Se você estiver chefiando um posto, uma ala de um hospital, a responsabilidade é sua. Eu vou lá, faço o medicamento, mas é na sua responsabilidade. Muitas das vezes o enfermeiro prepara o medicamento, né?
E ele vai colocar lá no relatório final, né? O enfermeiro vai assinar, né? Eu sou o técnico, eu fiz muita coisa, mas quem vai assinar lá embaixo é o chefe, o enfermeiro-chefe do posto, né? Beleza? Mostrar isso. Por isso que é importante aprender bem, né? Organogênese é o quê? É como é que os órgãos são formados, em que tempo são formados. Por exemplo, quando é que forma o sistema nervoso? O que forma primeiro? O coração, o sistema nervoso. Mas que coração começa a ser formado, né? Sabe que existe uma briga, né, de quando é que começa a ser o embrião humano, né? Quando é que começa? Aí uns falam assim, quando o sistema nervoso está formado. Não existe essas falas por aí, né? Desenvolvimento do embrião, desde a formação de gametas até a morfologia externa, né? Ou seja, até na fase de feto. É isso que nós vamos ver. O objetivo geral, interpretar geneticamente a variabilidade humana, normal e patológica, né? Não é mesmo? O que quer dizer o normal, né? O patológico, né? Patológico é diferente de patologia, né? E a nossa matéria é isso aqui, ó. Aí a gente deixa isso aqui por último, ó. Por que a gente deixa isso aqui por último? Porque se não der, faz menos falta. A genética, quando tem medicamento de acordo com a genética da pessoa. Exato.